Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Alex do Café com Astral e hoje a gente vai falar um pouco sobre as energias da lua crescente em Aquário. Enfim, chegamos à lua crescente. Tivemos uma semana praticamente com muitas energias. Quem não viu nos outros vídeos, dá uma garimpada, dá uma olhada nos outros vídeos. Falamos um pouco sobre o eclipse que tivemos em Escorpião, que foi muito forte, atingiu a todos nós fomos impactados de uma forma ou de outra, outros mais sutil, outros um pouco mais impactantes, mas todos foram atingidos com esse eclipse. Lembrando que um eclipse ele dura de 6 meses, 1 ano ou até 1 ano e meio. Então essas energias elas vão ficar pairando pelo ar e muitas das coisas vêm, depois dá uma acalmada, depois volta a acontecer novamente. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre as energias da lua crescente em Aquário. Eu estou com a minha colinha aqui, onde a gente vai falar um pouco sobre Aquário, vai trabalhar muito as possibilidades do futuro. Tá? As possibilidades, o Aquário sempre vai ver o futuro, tudo que está lá na frente, tudo que está além da nossa imaginação, Aquário vai trabalhar essas energias. A gente vai falar um pouquinho também, uma pincelada rápida sobre esse eclipse em Escorpião, que ainda comecei falando, mas a gente vai se aprofundar no assunto, coisas de Escorpião mesmo. A gente vai falar um pouco sobre a nossa intuição e a nossa percepção. Eu estou um pouco meio falando assim, pessoal, porque eu tirei o aparelho e aí a minha dentista me colocou um negocinho aqui na boca que está meio que me ainda deixando meio com a fala meio tá? Mas vamos, mesmo assim eu não ia deixar de gravar o vídeo. A gente vai começar a falar das percepções também que vão além, porque como a gente vai trabalhar essas energias, a qual Aquário trabalha com o lado futurístico, com coisas que estão bem além do nosso pensamento, a gente vai trabalhar também a nossa paz interior. Então é importante a gente conciliar as energias. E muitas das coisas vão ser expostas, então também a gente vai falar um pouco sobre essa exposição dos nossos baús secretos, né? Do nosso sentimento, dos nossos pensamentos, de coisas que afloram em nossa vida. Mas assim, vamos começar primeiro falando da lua crescente. Como você começou na lua nova, você intensificou algo, você colocou uma semente, seja na terra, seja num sentimento, seja num pensamento, em um projeto, aquela sementinha ela ficou na lua nova sendo germinada ali, sendo nutrida, sendo regada, sendo protegida, para que agora na lua crescente, a lua crescente ela fala de romper barreiras. E quando você rompe barreiras, aquele solo, você encontra um pouco de dificuldade. Então a lua crescente ela traz algumas dificuldades em relação principalmente agora que a gente está numa energia de uma lua crescente aquariana, a gente vai trabalhar um pouco dessas energias internas dentro da gente, porque temos uma quadratura aí que está também influenciando muito. O eclipse veio também de uma forma bombástica, tá? E a gente viu até, estamos acompanhando nos noticiários aí, paralisação, movimentação, Marte está retrógrado, e quando Marte está retrógrado, a gente sabe que as coisas tendem a retroceder, mas de uma forma bombástica, né? Então por isso que a gente está vendo esses movimentos todos aí nos noticiários, são energias que parece que não, mas atinge o coletivo também. Então a gente tem que estar bem atento a essas informações. Então a gente vai falar nessa energia de lua crescente em Aquário, do rompimento. Quando a gente vai romper algo, a qual a gente vai romper aquela sementinha, ela começa a romper a terra, ela encontra alguns obstáculos, algumas coisas, mas ela vai se desdobrando daqui e dali até que ela começa a aparecer, começa a dar o primeiro olhinho ali de frutificar ali, de querer aparecer já a primeira raiz ali que vai se ramificar. Então a lua crescente ela é isso, o que você intensificou nessa lua crescente, que vai vir agora da lua nova na lua crescente, você agora vai começar a ver. Então é importante que você continue fazendo o seu trabalho de uma forma, quando a gente fala dessa forma, não só eu como outros astrólogos, pessoas que mexem
com tarô, que mexem com astrologia em geral, ou até mesmo num contexto em falando em energias, a gente às vezes coloca de uma forma figurada, como a gente sempre fala do plantio e da colheita, fica mais fácil de uma forma de parábolas em falando para as pessoas entenderem, porque você age assim com a sua vida cotidiana, seja num trabalho, você começa com uma amizade, daqui a pouco você tem um grupinho ao qual você se relaciona melhor, na faculdade também, quando você começa a se relacionar com as pessoas ali, sempre tem um grupinho que você tem uma afinidade, e assim também no relacionamento, você começa a se relacionar com uma pessoa a qual a sua energia começa a ter uma certa afinidade, então você percebe que as afinidades, as energias, elas vão se encontrando e elas vão se casando, então é importante a gente trabalhar. Como Aquário vai trabalhar esse lado futurístico, a gente tem que colocar as nossas energias, quais são os nossos pensamentos, quais são os nossos projetos, quais são as nossas intenções. Estamos aí num rompante aí de finalização de ano, onde a gente tem que fazer aquele balanço. A gente vai chegar num momento aí onde muitas pessoas vão fazer aquele balanço. E aí se você começa a se preparar depois de dezembro, porque a gente já entramos agora num assunto, até desejo novamente aos escorpianos um feliz aniversário, muita saúde, muita prosperidade, muita luz, muita energia, mas assim, a gente está trabalhando os assuntos também, né, numa alunação escorpiana. Então a gente trabalha nesses assuntos de escorpião, vai revirar muitas coisas que estão internas, no escondido. O escorpião sempre fala de coisas escondidas, coisas obscuras, coisas que estão no fundo do baú, que ninguém tem acesso a não ser você, seja no sentimental, seja em algo que você vivenciou lá no passado, na sua infância, só você tem acesso a essas informações. Então muitas coisas vão ser expostas. E quando fala que vão ser expostas, não pense que é você que vai expor, porque pode ser nesse caso, mas muitas pessoas podem se reportar a você e expor algo para você, como você também pode expor algo na vida de alguém. Então é importante que você comece a perceber essas energias, e aí você vai trabalhar a sua paz interior. Porque quando você começa a se harmonizar, gente, eu falo porque eu comecei até o Café com Astral, antes disso eu passei por um período crítico, e aí eu tive que me harmonizar, porque estava tudo fora dentro de mim. Eu não sabia o que era externo, o que era interno, e eu tinha um conflito comigo, às vezes conflito com o externo e às vezes com o interno, e aí a gente começa a se bagunçar. Quando a gente começa a colocar ordem na casa, eu falo que você começa, eu estou até em período de mudança, mas quando você começa a colocar ordem na casa, você começa a revirar tudo. É igual uma mudança, você começa a tirar coisas que você fala, meu, não sabia que tinha essa sujeira aqui, que estava debaixo do tapete, que estava debaixo desse armário, que tinha atrás do armário, sabe, pó que estava enfiado ali dentro. Então são coisas que estão bem escondidas. Você faz uma faxina na casa, mas você faz sempre superficial. Por mais que você até contrate alguém, a pessoa nunca consegue dar aquela, a não ser que tirasse todos os móveis para fora e colocasse para dentro. Mas sempre vai ficando. Então a nossa vida é igual, a gente começa a deixar coisas ali que ficam na gaveta, que ficam ali no fundo do baú. E agora com esses assuntos em escorpião, a qual a gente está trabalhando nessa alunação e numa lua crescente, então a gente vai revirar isso aí. Isso aí vai começar, é como você tiver aquela caixa d'água que você tira a tampa e você olha para dentro dela e fala, nossa, a água tá limpinha. Aí você deu uma mexidinha na água, vem toda aquela sujeira para a superfície, você fala, não acredito que a caixa d'água tá tão suja assim que eu vou precisar descartar toda essa água e colocar uma água nova. Isso é no sentimento, isso a gente fala num projeto de trabalho, isso a gente fala num contexto familiar. Então é importante que a gente venha nessa lua crescente trabalhar esses assuntos. Aquário fala de coisas do futuro, fala sempre do lado futurístico, coisas que estão além, coisas que vão além da nossa imaginação. Então é importante a gente trabalhar essa energia, porque o que você quer para o seu futuro? Quais são as coisas que você pode modificar, a qual você vai ter resultados diferentes? Porque quando você começa a fazer algo diferente, os resultados são diferentes. Isso é fato. É como se você tivesse um poder alquímico, a qual você vai ter um resultado diferente. Você fez uma mudança em alguns contextos, as coisas vão ser diferentes. Falando um pouco do eclipse
O eclipse está aí. O eclipse foi algo que a pessoa às vezes curte ali o eclipse, eu quero ver, eu quero visualizar, beleza, normal, você querer ver, às vezes não é, esse que teve não foi nem praticamente visível aqui no Brasil, em alguns pontos sim, mas em outros países teve mais visualização, mas a gente não só está falando do ponto de vista em olhar, e sim perceber a energia conta muito, porque a gente vai sentindo, é igual quando você começa a se aproximar do Natal, não vai criando um clima. Vocês já perceberam? Eu não sei se todo mundo tem essa percepção, mas parece que quando vai chegando novembro, final de novembro, vai entrando uma energia, você vai ver nas lojas, além de você ter o visual, mas parece que a energia também te contagia, né? Os comerciais de televisão e essas coisas todas, e aí você começa a entrar num espírito natalino, você parece que fica um pouco mais solidário, você fica um pouco mais carismático, isso é importante, são energias, pessoal. Energia é igual quando você chega numa festa e você vê todo mundo, você chega até um pouco meio para baixo, mas aí você começa a ver aquele dançando, aquele alegre, aquele lá fazendo uma graça, aquela menina, sei lá, sentada mas ali conversando, você começa a entrar no clima, como também quando você entra, sei lá, seja num velório, você não vai chegar lá explodindo, dando risada e contando piada, mas você começa, às vezes, eu já cheguei em velório que eu fui super controlado, super tranquilo. Quando eu cheguei lá, eu sou tão assim, meio esponja, que aí eu comecei a pegar a energia das pessoas e tal, e da situação, e da pessoa que estava ali sendo velada, e aí eu comecei a entrar numa, sabe, numa bad, numa coisa tão, sabe, comecei a chorar e eu não fui preparado para isso, eu fui só para me despedir, dar um oi, né, para os familiares, dar uma força, mas a gente capta essa energia, então cada um de nós, ele tem praticamente um sensor a qual você pode ter um pouco mais disso aflorado. Isso aí desenvolve muito pela espiritualidade. Então, quando você vem trabalhar esse lado espiritual seu, talvez você fique um pouco mais sensível, né? Eu, quando comecei a trabalhar um pouco mais com as minhas energias, comecei a reservar alguns lugares e não frequentar, alguns tipos de pessoa e de assunto bloquear também, porque eu acho que não é legal para mim. Então, eu comecei a fazer isso e eu comecei a filtrar. Quando você começa a colocar filtros na sua espiritualidade, você vai ver que as coisas fluem melhor. Você consegue lidar um pouco mais, você não fica tão exposto às energias. Porque a gente sabe, eu sei que eu trabalho na área da saúde, às vezes você coloca uma roupa branca e você se protege, você não quer encostar, onde você vai sentar, você olha, você vai comer, você come à distância. Meu, chega no final do dia, você fala, meu, não sei onde eu encostei que tô sujo, aqui caiu sujeira, aqui tá cheio de mancha. Então a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Se você não começar a lidar, saber um pouco do trato com o outro e você começar a cuidar dessas energias, isso aí vai te afetando. Tá? Eu falo porque a gente grava vídeo aqui, o Café com Astral, ele traz essa energia para que você venha, assim, tá um pouco mais a par do que pode vir a acontecer. Isso mesmo que está acontecendo com os caminhoneiros, que está acontecendo na mídia, o que tem acontecido aí por esses dias, tudo foi previsto praticamente pela astrologia e em alguns astrólogos que eu acompanho, que para mim são, sabe, ferramentas, são pessoas que são referência para mim. Então são pessoas a qual eu acompanho, eu falei, pô, mas como bate certinho o negócio que parece que só faltou falar os 6 números da Mega Sena, porque bate certinho a energia, mas é o quê? É o contexto de energias que acontecem lá em cima dos astros, e aí começa a reverberar e começa a influenciar e pegar a gente pega de um jeito ou pega de outro, às vezes pega num sono, às vezes você num sono ali, está dormindo, você vê uma intuição, você vai ficar um pouco mais intuitivo, porque depois que a lua, ela está em aquário, mas ela vem em peixes, e aí ela vai andando, e aí nisso aí que vem andando, a lua crescente em aquário, aí vem para peixe e tal, e assim vem andando, a gente vem sentindo a energia. Peixe você fica um pouco mais sensitivo, você fica um pouco intuitivo, você fica um pouco mais, nada de que os seus olhos olhem, você consegue enxergar além, você entende? Então é interessante, eu gosto desses assuntos astrológicos porque não é só o fluxo da lua, porque se fosse falar só do fluxo da lua, você ia falar, pô Alex, mas toda vez você fala lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante, sabe? Só que não, ela tem um contexto gostoso da astrologia, é porque cada um misturado, um olhando para o outro, eu até acompanho a Débora Mexica, que para mim
ela é a mestre, né, na astrologia. Não sei se, né, mas fica aí minha indicação para quem gosta de astrologia a fundo mesmo, de aprofundar e ter um conhecimento puro, que ela fala de tudo, dos detalhes. Vai lá e visita o canal dela, é excelente, eu não perco, praticamente ela é o meu fantástico de domingo ou de segunda-feira para mim poder ter o norte do que o que vai acontecer nas energias. Mas assim, então ela fala muito sobre essas energias, e o que eu acho legal, do interessante dela falar um pouco, é desse casamento, dessa conjunção, dessa união, às vezes desses opostos, que os opostos também causam uma energia, né? Marte está retrógrado aí, e quando ele está retrógrado, a gente sabe que a coisa anda para trás, que começa a vir a energia para trás. Touro, Vênus, Câncer, seja o que for que esteja pairando no ar, a gente vai ter esse arquétipo e vai ter uma energia que vai estar influenciando. Então é importante que você fique atento a essas energias. Vamos ver se eu deixei algum tópico aqui em falar. Vamos falar um pouco da nossa paz. A nossa paz, eu falo pela minha paz. A minha paz começa internamente. O externo, a gente vai sempre ver bomba, conflito, confusão, calmaria, às vezes horas águas turbulentas, horas águas mais calmas. Mas no nosso interno ele tem que estar em paz. E para isso estar em paz, primeiro começa daqui de dentro. Começa a gente trabalhando essas energias, começa primeiro a gente lidando, se conhecendo. Eu falo que quando você começa a se conhecer um pouco mais do que está legal para você, do que você está causando, está refletindo na vida do outro, isso é importante você ter essa ciência de que aquilo que você faz, uma pedra que você joga no lago, ela influencia todo o lago. Ela causa um reflexo ali, ó, faz isso, ó, e vai até as bordas do lago. E é importante que você saiba que toda ação que você faz, tanto para o bem como para o mal, seja com uma boa intenção ou com uma má intenção, ela vai causar uma influência e ela vai causar um impacto. A ação gera reação. Isso já é aula de física. Então, fica aqui a minha dica. Se você quer trabalhar a sua paz interior, comece de dentro para fora, exteriorizando, porém colocando a sua boa vontade. Porque se você não colocar a sua boa vontade nas coisas que você faz, você não vai obter resultado. Quando você cuida de uma planta, não basta você chegar, colocar ela num vaso e deixar ela lá. Você precisa estar atento a tudo. Você precisa estar atento que hora regar, que hora pôr sol, que hora trocar aquela terra, que hora, né, podar. Muitas das coisas da nossa vida a gente precisa podar. Tem gente que tem uma certa dificuldade. Eu tenho, porque eu sou um taurino e eu odeio muito mudança, mas a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a fazer mudanças, tem que fazer podas no nosso relacionamento, às vezes poda num contexto de uma amizade, às vezes poda no trabalho, né, em alguma exploração. Então é importante que você comece a se posicionar. Eu falo que quando você se posiciona, o outro começa a te ver de uma outra forma. Porque tem pessoas que não conseguem se posicionar, né? Tem um relacionamento tóxico, onde a pessoa fala, te agride, fala de uma forma, você termina aceitando aquilo, e quando você vai ver, você está totalmente ali refém da situação. Você não tem nem mais voz para falar. Agora, a partir do momento que você já corta o mal pela raiz, já se posiciona, você já se coloca numa posição a qual você tem a sua voz também para falar, já muda a situação. Então a paz, quando a gente fala que nesse momento a gente vai trabalhar muito essa paz, é importante você não ver, eu quero ver paz, eu quero ir para um lugar de paz, eu vou lá para o alto da montanha. Tudo bem, a montanha maravilhosa, só que se você sair de lá, os problemas... Eu sempre falo, um amigo meu esses dias falou, eu quero mudar de casa, fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, mas o que está te influenciando? Eu estou cheio de problemas, isso e aquilo. Eu falei, primeira coisa que vai entrar na tua bagagem é os problemas. Não adianta você mudar de casa, que o problema entra logo quando você abrir a porta do caminhão para colocar primeiro o sofá lá dentro, ele já está lá dentro. Então não adianta, você tem que resolver. O que você tem que fazer é resolver internamente, externamente começa a influenciar, e aí sim você pode mudar de casa, você pode mudar de trabalho. Porque às vezes você muda de trabalho, você mudou de trabalho, beleza, aí você leva suas manias, seu jeito de não se posicionar, você chegou no trabalho, as pessoas de
de outro setor ou de outro, sei lá, de outra empresa vai te tratar do mesmo jeito, porque você está fazendo com que as energias transmita para aquelas pessoas esse momento de querer se posicionar e subir em cima de você, em dar ordem. Então é importante você se posicionar, onde você queira estar, seja qual posição, num relacionamento, numa amizade, num residencial que você esteja, onde você mora com pessoas e você tem um trato com pessoas. Isso é importante você sempre se posicionar. Então fica aqui a nossa dica. Eu acho que eu falei todos os tópicos, pessoal. Eu acho que eu não deixei nada, porque a gente falou da lua em aquário, falamos das possibilidades de futuro, falamos do eclipse em escorpião, vai reverberando aí, fica tranquilo que é 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Então tem aí essas coisas de escorpião. Vamos ter um eclipse, se eu não me engano, depois eu vou mandar no próximo vídeo, dia 8 de novembro a gente vai ter um eclipse lunar, ou é solar, eu vou passar a energia certo, tá? Mas é um eclipse em touro, tá? Tô até meio que com medo, porque o negócio vai ser bombástico. Falei um pouco da nossa intuição que vai estar, porque a gente vai trabalhar um pouco desse lado pisciano, onde fala muito da nossa percepção, da nossa intuição, falei também, da nossa paz acabei de falar também, e muitas coisas vão ser expostas. Então fique preparado, fique preparada para o que der e vier, porque vão coisas que vão ser reviradas, vão ser coisas que vão sair lá do fundo do baú e você tem que estar preparado para encarar de frente, tá bom? Fica aqui o meu grande abraço, o meu grande beijo. Hoje eu estou aqui, estou ainda em momento de mudança, estou em transição, talvez só o ano que vem eu consiga fazer, mas hoje já peguei um cantinho aqui e vim fazer o meu primeiro vídeo em agradecimento, e agradeço a todos. Se você não deixou o seu like, deixa o seu like, deixa os seus comentários. Eu falo que se esse vídeo chegar a 1, 2, 3 pessoas, para mim já está muito válido. O Café com Astral tá aqui para isso, é para a gente trocar essa energia. Você do outro lado, eu aqui, eu me sentindo bem, você também aí do outro lado, talvez pegando um pouquinho da nossa energia e seguindo o barco adiante, tá bom? Fica o meu grande beijo, até o próximo vídeo, e a gente vai ter vídeo da lua transbordando, que é a lua cheia. Mas eu creio que acho que eu vou me influenciar e vou me pegar as minhas energias para me se informar para as energias desse eclipse que vai ter em touro. E aí esse eclipse vai ser bombástico junto com o de escorpião. O negócio vai ser os 2 últimos eclipses, pessoal. É os últimos eclipses desse ano. E aí eu creio que só o ano que vem a gente vai ter virada do ano astrológico. Tem dezembro que está aí chegando, mas novembro a gente já entrou. Um mês de novembro abençoado para todos. E fica o meu grande beijo, tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo.